Bolsas de valores todo mundo conhece, não é verdade? Elas existem no mundo inteiro, mas como por aqui eu não encontrei nenhuma, eu trouxe a minha bolsa e ela está cheia de valores. Olha só. Como todos sabem, hoje em dia tem muitos valores que podem ser comprados. E tem outros valores que não são compráveis. Como esses aqui. Esses valores aqui não têm preço. Ou será que tem? Minha senhora, por favor, esses valores podem ser comprados? Não. De maneira nenhuma. Não. Esses valores podem ser comprados? Não. Não podem ser comprados? Isso aí não. Em hipótese alguma. Mas então, diga uma coisa. Se esses valores aqui não podem ser comprados, como é que eles são adquiridos? Através da consciência humana, através do respeito, através do caráter, por meio da parte humanitária, da consciência, da responsabilidade. Com a educação da pessoa. Olá, professor. Olá, professora. Como você já deve ter percebido, o tema do nosso programa de hoje gira em torno dos valores. Valores que são de extrema importância na formação dos futuros cidadãos. E vai ver também duas atividades que servem de base para discutir esse tema em sala de aula e ensinar matemática, língua portuguesa, ciências. Vamos lá? Marininha limpou a trempe do fogãozinho de lenha com um pedaço de blusa velha, trapo trazido pela Polidora. Tinha o sol, a montanha ali perto, um pé de jatobá carregadinho. Marininha pensou assim: oh, minha Nossa Senhora, quando eu chegar lá em casa vai ter tanta forma de bolo para eu arear. O arroz cozinhou demais, a cenoura até derreteu. Ué, que estranho o comportamento da professora Fernanda. Será que ela vai trocar a sala de aula pelo palco do teatro? E repetiu. Cândida encheu o prato 3 vezes. Das Mercedes não quis mais. Não, a professora Fernanda não vai mudar de profissão, não. Ela está fazendo essa espécie de ensaio, porque ela quer envolver os alunos na leitura que ela vai fazer para eles. E precisa ensaiar desse jeito só por causa de uma leitura? Você acha isso estranho? Então, que tal a gente começar pelo começo? Quando a professora Fernanda resolveu usar em sala de aula uma história que pudesse servir de base para um trabalho sobre o tema valores, ela sabia que tinha de escolher a história certa. Mas como se decidir? Que tipo de texto seria esse? A professora procurou um texto que fosse ao mesmo tempo curto e de qualidade, que tivesse uma história surpreendente, que pudesse ser dramatizada em sala de aula. Deu um pouco de trabalho, mas a professora encontrou. O livro é esse aqui, ó. O Último Dia de Brincar. Quem escreveu foi Estela Mares Rezende, da editora Miguelin. É claro que esse livro não é o único. Existem muitas outras histórias que podem servir de base para essa atividade que nós vamos ver. O importante é que o professor escolha uma e que conheça muito bem essa história e que se prepare direitinho para a leitura que ele vai fazer. Depois de escolhido o texto, a professora Fernanda começou a se preparar fazendo uma leitura silenciosa. Veja que nesse momento ela está observando e marcando no próprio texto como os ritmos podem evidenciar as emoções. Das Mercês cutucava o chão com bambu. Cândida comia jatobá lambuzando as mãos, o rosto, o vestido de lese. Ah, não é nada disso. Das Mercês cutucava o chão com bambu. Você reparou como a professora está exercitando a leitura do texto? Veja que ela lê em voz alta. E por que isso? É que assim ela pode modular sua voz, além de escolher os tons e os ritmos que vão enriquecer sua leitura. Aqui em Dores do Indaiá tem muita mãe que é largada.
Marinha lembrava. Teve uma tarde que a mãe a chamou no alpendre. Ô, Marinha, eu acho uma coisa estúrdia você andar com a Polidora. Você reparou agora a atenção especial que a professora Fernanda está dando aos personagens, aos jeitos que eles falam? Isso é importante, porque, entre outras coisas, a professora quer mostrar para seus alunos as variantes regionais e socioculturais da língua. Afinal, cada um fala de um jeito, e esse jeito de falar tem muito a ver com a história de cada pessoa, como o seu jeito de ser. Gente, é bicho muito difícil da gente entender. Cruz credo. Para muita gente, a preparação da professora Fernanda pode ser desnecessária. Afinal, professor não é ator. Mas as coisas não são bem assim. Porque todo bom profissional precisa saber se expressar. E se estiver ligado à educação, mais ainda. Educar é comunicar conhecimento. E isso é tão importante. Porque dependendo do jeito que um texto for lido, for interpretado, pode mudar o seu sentido, sua intensidade. Você reparou como a professora leu o mesmo trecho 2 vezes de maneiras diferentes? Você notou a diferença? Esse é um detalhe que vale a pena a gente ver de novo. Das Mercês cutucava o chão com bambu, Cândida comia jatobá lambuzando as mãos, o rosto, o vestido de lese. Ah, não é nada disso. Das Mercês cutucava o chão com bambu, Cândida comia jatobá lambuzando as mãos, o rosto, o vestido de lese. Ah, hoje vai ter uma aula diferente. Nós vamos contar uma história aqui na grama da escola, não é? Embaixo dessa árvore. Como está dando para perceber, uma atividade como a leitura merece alguns cuidados especiais. Ela deve se tornar instigante, atraente para os alunos. E foi exatamente isso que a professora fez ao programar a atividade fora da sala de aula, no pátio, embaixo de uma bela sombra. Só de sair da sala, os alunos ficaram mais interessados. Só que tem uma coisa, eu li o livro, achei a história realmente interessante, mas eu fiquei meio ressabiado com algumas palavras. Será que os alunos vão entender palavras como estas? Coça, coió, esmorecido, estúrdio, inzonar, lese, mucadinho, perrengue, trempe. Como agir nesses casos? O que será que a professora vai fazer? Nessa história aparecem umas palavras diferentes. Essas palavras estão aqui no cartaz que está aqui à nossa frente. E a palavra coça. Quem saberia me dizer o que é essa palavra? Eu sei. Coça é uma surra. É? E a palavra coió? Eu sei. É uma pessoa boba que fica rodando pela rua, pela casa. Observe que a professora não vai simplesmente explicando o significado de cada palavra. Veja que ela envolve as crianças e faz com que elas tentem descobrir o significado daquelas palavras. É claro que ela só explicou as palavras que os alunos realmente não iriam entender e que eram fundamentais para a compreensão da história. Às vezes, vale a pena a gente perder um pouco de tempo nisso, pois ajuda e muito no entendimento. Se precisar, o professor pode introduzir a história, mostrar a capa do livro, falar um pouco sobre o autor, sobre a editora e também sobre o trabalho do ilustrador. Enfim, fica a critério do professor quais outras informações, além dessas, devem ser transmitidas aos alunos para que eles compreendam melhor a história ou se interessem mais por ela. Então, vamos ver essa leitura? Depois dessas coisas, Polidora fitou o rosto ainda vermelho de Marinha. Ô, Marinha, a sua mãe é largada do seu pai, não é? Cândida olhou para o outro lado exonando. Das Mercês tossiu um bocadinho, com os olhos parados na cerca de arame farpado. Marinha sentada no capim... Como você pode ver, o treinamento, o ensaio que a professora Fernanda fez para a leitura não foi em vão. Observe como a sua maneira de ler, que é envolvente,
prende a atenção das crianças. Nesse revestrez, sem eira nem beira, Polidora buscou os olhares de Cândida e das Mercês. Continuou. A minha avó falou que a gente não devia de brincar de guisadinho com você. Marinha colheu algumas florzinhas e as colocou no cabelo, as orelhas ajudando a segurar. A minha avó falou que a gente não devia de brincar de guisadinho com você. Por que vocês acham que a Polidora falou isso para Marinha? Porque a mãe dela disse que a Marinha não era para brincar com a Polidora. Você reparou como a professora interrompeu a leitura para fazer o comentário? Às vezes, essas interrupções podem ser muito úteis para a compreensão da história. Mas é preciso tomar muito cuidado para não interromper demais. Senão, a gente acaba quebrando o ritmo e a surpresa do texto. Me embromou direitinho, hein? Marinha já na cozinha procurando a tigela de doce. As formas de bolo eu areio amanhã para a senhora. Vou deixar tudo brilhando. E aí, gente, chegamos ao final da nossa história. Quem gostou dessa história? Eu. O que foi que mais chamou a atenção a vocês nessa história? Foi a história da mãe, porque as meninas não podiam ser amigas. Foi? Porque a mãe da Marinha era separada. Eu acho que não tem nada a ver as crianças não quererem brincar com a Marinha só porque a mãe dela era separada. Como foi que as meninas terminaram a história? Terminaram sendo amigas, como sempre. O que foi que ficou de positivo da história? Que a amizade sempre vence. Sabe que eu também concordo com o que esses alunos falaram? Afinal, preconceito é uma coisa que não está com nada, não é verdade? E é claro que nem todos os alunos entenderam a história direitinho. Por isso, é muito importante interpretar o texto com seus alunos logo após a leitura, principalmente nesse caso, onde eles vão pegar a mesma história e recontá-la através de um jogo dramático. Parece um ensaio de teatro, mas na verdade são os alunos se preparando para o jogo dramático. A professora separou um trecho da história que acabou de contar e pediu que os alunos a recontassem, só que sem usar palavras, apenas com gestos. Atenção, pessoal! Agora nós vamos ver as meninas dramatizarem com mímica, representando o momento em que a Polidora diz para Marinha que não vai mais brincar. Polidora buscou os olhares de Cândida e de das Mercês. Continuou. A minha avó falou que a gente não devia de brincar de guisadinho com você. Marinha colheu algumas florzinhas e as colocou no cabelo, as orelhas ajudando a segurar. A dramatização tem como objetivo reforçar ainda mais os aspectos da história que estão sendo trabalhados. Ao interpretarem cenas da história que acabaram de ouvir, os alunos apreendem os conceitos que estão sendo trabalhados, que nesse caso tratam do preconceito e da amizade. Para a professora fazer a dramatização, ela escolheu o trecho onde Polidora diz que não pode mais brincar com Marinha. É de fato um momento determinante na nossa história. Mas você não precisa especificamente trabalhar com essa passagem. Ao contrário, você pode escolher a cena que quiser. Ou ainda, pedir para que seus alunos escolham a cena que eles desejam representar. O importante é que todos se envolvam. A primeira etapa da atividade se resumiu à escolha do livro, que obedeceu a alguns critérios de seleção. Na segunda etapa, a professora se familiarizou com a história escolhida e treinou em voz alta a melhor maneira de ler o texto para a sala. Em seguida, a professora planejou a atividade, destacando e explicando o significado das palavras mais difíceis para os seus alunos. Na quarta etapa da atividade, a professora leu o texto para a sala e depois discutiu com os alunos os seus significados. Finalmente, os alunos fizeram um jogo dramático, tendo de recontar um trecho da história que ouviram apenas com gestos.
Como você percebeu, a professora Fernanda contou aos seus alunos uma história que aborda o companheirismo e a amizade. E pesquisando a etimologia, a raiz da palavra companheira, ela teve outra grande ideia para uma nova atividade. Companheira, descobriu a professora, é quem divide o pão. Divide e compartilha. E foi exatamente essa ideia que a professora teve em dividir o pão. Ou melhor, em compartilhar a atividade da escola com a comunidade. Porque tem coisas na vida que a gente só aprende colocando a mão na massa. É o caso da fermentação, por exemplo, que você deve se lembrar muito bem, está na unidade número 6, de vida e natureza. Como eu ia dizendo, colocar a mão na massa me ajudou e muito a entender o processo de fermentação e a fabricação de pães. Olha só que beleza! Mas é claro que eu não estou aqui para exibir os meus dotes na panificação, e sim para introduzir mais uma atividade, agora relacionada ao processo de fermentação. Então, vamos colocar a mão na massa? A professora Fernanda sempre acreditou que a comunidade deveria se envolver mais com a escola, participar ativamente das suas atividades. Por isso, ela não pensou duas vezes em chamar o padeiro para ir à escola falar sobre pães e o processo de fermentação, além, é claro, das experiências que serão compartilhadas. O padeiro se sentiu lisonjeado e aceitou o convite no ato. Não é todo dia que surge uma oportunidade como essa. Além dele se sentir valorizado profissionalmente, ele ficou orgulhoso em saber que poderia colaborar no aprendizado dos alunos. Não é isso, Ângelo? É isso aí, vai ser muito bom ir até a escola e fazer essa atividade com os alunos. Depois de ter acertado com o padeiro, a professora começou a preparar a atividade. A primeira coisa que ela fez foi elaborar um quadro para que os alunos pudessem observar a ação do fermento numa massa de pão. A professora vai pedir que os alunos observem por 2 horas 2 porções de massa de pão, uma com fermento e a outra sem. A cada meia hora, eles vão observar as 2 massas e anotar o que está acontecendo com elas. Mas é claro que a gente sabe o que vai acontecer, não é verdade? É isso aí, como vocês podem ver, a massa que não tem fermento, ela vai ficar assim, ela não vai crescer, certo? Já a massa que tem fermento, ela vai ficar estufada. É, só que tem um detalhe. Ao propor a observação das 2 massas, a professora não vai falar para os alunos que uma delas não tem fermento. O objetivo é que eles observem o efeito do fermento na massa, para depois concluir o que aconteceu. Mas será que eles vão perceber? Será que eles vão saber explicar o que aconteceu? Vamos lá? Hoje nós vamos receber uma visita aqui na nossa sala para fazer uma atividade extra aqui na classe conosco. E essa pessoa o nome dele é Ângelo e ele é um padeiro. Ele vai preparar o pão conosco e nós vamos observar. Para isso a turma tem que ficar como? Nós vamos receber esse rapaz com muito carinho, não é? E todo mundo vai ficar bem direitinho. Professora, a gente não pode fazer perguntas? Pode fazer pergunta, pode e deve, mas só tem que ser um de cada vez. E aí, preparado para fazer o pão? Crianças, esse é o Ângelo, padeiro que vai trabalhar o pão conosco. Nós já havíamos falado antes, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos lá? Bem, aqui nós temos ingredientes para fazer um bom pão. Ovos, farinha de trigo, sal, açúcar,
leite em pó, manteiga e fermento. Aqui nós temos os ingredientes da receita do pão, né? Temos as quantidades para cada um dos ingredientes e vem aqui entrando a matemática na nossa receita, não é? E mostrando a importância dessa matemática no nosso dia a dia. Você observou a habilidade da professora? A maneira como ela aproveitou a receita de pão para reforçar os conteúdos de matemática? 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos lá. Trazer um profissional à escola é de fato uma excelente ideia. Por isso, visitas como essa devem ser programadas sempre que possível. 5 xícaras de farinha de trigo. O padeiro preparou 2 massas e, sem que os alunos percebessem, em uma delas ele colocou fermento, na outra não. Observar o que vai acontecer com essas 2 massas é o que a professora Fernanda está propondo às crianças agora. Vou entregar a ficha de observação. Agora são 2 horas. Vocês vão anotar como está a massa nas tigelas. Eles vão analisar o que vai acontecer com as 2 massas e anotar suas observações no quadro que a professora já havia preparado. Atenção, crianças, agora são 2h30. É a segunda observação da massa. É claro que entre uma observação e outra, a turma não deve ficar ociosa, simplesmente esperando o tempo passar. Procurando explorar e potencializar ao máximo a atividade, a professora usa esse tempo para aprofundar ainda mais os conteúdos de ciências e matemática. 3 horas. Vamos fazer nova observação na massa. São 3h30 agora para fazer a outra observação da massa. São 4 horas. Olha a observação da massa. Como estão as 2 massas? A vermelha está maior, a azul está menor. O que vocês acham que aconteceu com essas massas? Ele colocou mais água na vermelha. Mais vermelha. Na vermelha ele botou mais farinha. Será que foi fermento mesmo, pessoal? Ou será que foi mais farinha? Foi mais farinha? Hein, gente? Qual farinha ou qual fermento? Vermelho. Bem, pessoal, aqui na massa da tigela vermelha eu coloquei fermento, certo? Já na massa da tigela azul, a professora Fernanda me pediu para que eu não colocasse fermento para vocês observarem a diferença das 2 massas durante 2 horas, para ver a fermentação, né? E aí, gostaram de saber do resultado? Você viu que interessante a maneira como a professora foi envolvendo os alunos? Mais uma vez ela partiu de uma situação concreta, no caso, a ação do fermento sobre a massa, para depois começar a desenvolver o conteúdo de ciências. Mas será que o pão que eles fizeram ficou bom? A aparência está ótima, dá mesmo vontade de comer um pedaço. O problema está na divisão que o padeiro está fazendo. Porque ele pode ser um senhor panificador, mas para dividir o pão em pedaços iguais, ele deixou a desejar. E agora? Os pedaços realmente não ficaram iguais, mas isso poderia ter sido evitado. Como você bem sabe, em certas situações, o inteiro deve e pode ser dividido em partes iguais. Mas como conseguir isso? Quem sabe, olhando por outro ângulo, a gente consegue descobrir. E eu vou mostrar para vocês, com esse outro pão, como se corta as fatias bem iguaizinhas. Só que nós temos o barbante. Para obter 16 partes iguais do pão, a professora pegou um barbante do mesmo comprimento do pão. Agora nós vamos dobrar na metade.
Com esse pedaço de barbante, ela cortou o pão pela metade, obtendo 2 pedaços iguais. Vou dobrar ao meio de novo. Depois, cortou essas 2 metades ao meio e obteve 4 partes iguais. Olha, a metade de novo. E assim, sucessivamente, ela foi repetindo a operação até chegar aos 16 pedaços iguais. E então, o que você achou da ideia de colocar a mão na massa? Eu tenho certeza que você gostou, porque além de ser uma ideia extremamente dinâmica, aproxima mais a comunidade da escola, uma meta que deve ser atingida por toda a escola. Para que não fique nenhuma dúvida, acompanhe comigo o passo a passo. Depois de acertar a visita com o padeiro, prepare as folhas de observação. Use a receita de pão para abordar conteúdos de matemática. Peça para seus alunos observarem as 2 massas de pão, uma com fermento, a outra sem. E para terminar, aproveite para reforçar o conteúdo de ciências. Alisson, Glauber, Pedro, Luiz, Luísa, Afonso, Carlos, Tereza. Esses são alguns dos muitos alunos desta escola. São cidadãos aprendizes, cada um com uma história, uma vivência e um tempo pessoal de aprender. Mas todos com o mesmo objetivo, o sucesso escolar. Para atingir esse objetivo, a sala de aula tem que ser um espaço privilegiado de valorização e de respeito às diferenças entre os alunos. A escola tem que atuar como um corpo coletivo de profissionais comprometidos com a construção de um projeto pedagógico e de uma qualidade do ensino. Também é preciso que a comunidade assuma a escola como um bem de todos e como uma responsabilidade que cabe a cada um. A comunidade também influencia o aprendizado das crianças e, por isso, deve ser estimulada e incentivada a compartilhar das atividades escolares. Por isso, fique alerta, professor. Participe da elaboração, da execução e da avaliação do projeto pedagógico da sua escola. Não é isso, professora Fernanda? É isso. Convide as pessoas de sua comunidade para participar, para discutir. Abram as portas da sua escola, vivam a sua escola. Bom, nós já fizemos a nossa parte. Agora a gente passa a bola para vocês. Até a próxima. Tchau! A comunidade deve ou não participar da vida escolar? Será que o desempenho dos alunos pode melhorar à medida em que a comunidade se integra à escola? O que é que você acha? Bom, aqui em Morro Branco, Beberibe, no Ceará, as opiniões estão divididas. Tem um grupo que acha que a comunidade deve participar mais ativamente da vida escolar. Agora, tem um outro grupo que é contrário a essa ideia. Para eles, a comunidade não tem nada que se misturar com a escola.
Para resolver essa polêmica, o pessoal aqui da cidade, por sinal muito democrática, resolveu fazer um plebiscito. Eu acho que a gente não tem nada a ver com a escola, né? Já tem o secretário de educação, prefeito, essas coisas, diretora. A gente já paga impostos, já temos tão pouco tempo para nossa vida diária, né? A escola que tome a providência dela do jeito que ela quiser. Eu acho que a comunidade deve ficar fora. A comunidade tem que participar da escola, porque a escola é comunidade. Comunidade sem escola não existe. Então, a comunidade tem que estar presente, tem que participar, porque as crianças que estão na escola são os verdadeiros cidadãos do futuro da comunidade. Só os professores não resolvem, tem que estar o pai e a mãe ao lado dos filhos. As crianças já são muito rebeldes, né? E com o estudo, a gente tem consciência do que eles vão se educar e não vão fazer o que muitas crianças estão fazendo por aí. A comunidade não pode ficar acomodada. Por aqui, pelo menos por enquanto, o plebiscito vai decidindo por uma maior integração entre comunidade e escola. Resultado que surgiu através do voto, a decisão tem um peso e tanto. Afinal, democracia também é isso. A maioria decidindo os rumos que a sociedade deve tomar. Oi, professor. Oi, professora. Não sei se você já percebeu, mas o tema do nosso programa de hoje é bem atual. Hoje a gente vai falar sobre escola e cidadania. E vamos destacar o papel fundamental que a escola tem como formadora de cidadãos. Vamos lá? Defender o teatro, porque o teatro é uma coisa muito importante da vida. Uma peça de teatro é como a gente se vestir interpretando uma pessoa, como Maria. Aí fosse fazer o papel de Maria, dava certo, porque a classe toda ia concordar, não era? Aí eu queria que fizesse uma sala grande e partisse no meio. Aí nós botávamos uma cortina e fazia o teatro por enquanto, né? Meu parquinho ia ser bonito, bem cheio de grama cortada bem baixa, porque é bom sempre ter. Aí a gente brincava na rodinha, no escorrega, porque é o direito do aluno. Agora quem vai falar é o Anilson. Eu queria falar um pouco sobre a quadra de esporte e vou também falar um pouco sobre a nossa maré. Eu acho importante a quadra de esporte. Todos nós. É um esporte que dá pra brincar, as crianças. Dá até pra fazer física. Brincar de basquete, vôlei e outras coisas. A maneira de vocês ia ser macarronada, como eu falei. Macarronada, sopa, sanduíche e outras coisas. E a Patrícia me deu a ideia, também refrigerante com bolo. Grupo de teatro, quadra de esportes, parquinho, merenda. Nossa, você viu o desempenho dessas crianças? O jeito como elas estão envolvidas? Pois é, quem vê de longe pensa que elas estão apenas concorrendo à vaga de representante de classe. Mas existem muito mais coisas por trás dessa campanha do que simplesmente uma disputa por um cargo. Afinal, esses alunos estão aprendendo democracia na prática, exercendo a democracia. Agora, você deve estar se perguntando como é que eles chegaram nesse estágio, nessa organização toda. Para isso, a gente vai ter de voltar um pouquinho no tempo e acompanhar essa atividade desde o começo. Vamos começar pelo começo? Essa é a dona Valdênia, ela é diretora dessa escola. Hoje ela tem um comunicado muito importante a fazer, por isso está indo pessoalmente a todas as salas. Boa tarde, turma. Olá, professora. Tudo bem, turma? Bom, gente, eu passei aqui para conversar com vocês a respeito do nosso estatuto. Nós precisamos reformular, tá certo? E de início, nós não pensamos em envolver os alunos, tá certo? Mas depois nós pensamos bem e chegamos à conclusão de que era necessário que vocês participassem. Afinal, o estatuto, ele vai garantir os direitos e os deveres dos alunos, certo? Só que é impossível nós colocarmos todos os alunos. Então nós estamos pedindo que cada professora indique o seu representante, o representante da sua sala. Obrigada, viu, turma? Aquela notícia mexeu com a sala. Naquele momento,
Dava até para adivinhar o que se passava na cabeça daqueles alunos. Quem entre eles seria indicado pela professora para representar a sala? Para a professora Virgínia, tomar essa decisão não estava sendo nada fácil. Ela avaliou um a um, repassou nome a nome todos os seus alunos, ponderou as qualidades de uns, o espírito de liderança de outros, mas nada. A professora Virgínia não conseguia se decidir. Quem entre os 30 alunos seria o mais indicado? Estava realmente difícil escolher. Por isso, depois de muito pensar, a professora Virgínia chegou à óbvia conclusão de que ela não estava conseguindo escolher ninguém, porque essa era uma decisão que teria que ser da sala, de todos os alunos. Foi aí que ela teve a ideia de realizar uma eleição. Afinal, nada mais democrático do que os próprios alunos escolherem o seu representante. Bem, gente, eu andei pensando e resolvi que eu sozinha não iria indicar nenhum aluno para ser representante de classe. Então eu resolvi o quê? Que nós vamos fazer uma eleição. Né? O que vocês acham da eleição? Gente, vocês gostariam de fazer uma eleição? Isso. Nós sabemos que nas últimas eleições os pais de vocês votaram, não é verdade? E em quem eles votaram? Votaram no prefeito, vereador. Isso, em um candidato, não foi? Então é isso que nós vamos fazer na nossa classe. Nós vamos fazer uma eleição, certo? E vai vencer o quê? Vence a maioria, não é? Isso, quem levar a maioria de votos vai ser o representante da nossa classe. Tá certo? Observe como a professora já está usando a atividade como base para ensinar os conteúdos curriculares. No caso, noções de democracia e cidadania. Quem quer ser candidato? Quem é que vai se habilitar a ser candidato? Não quer ser candidato? Nem você? Então nós vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, cada um de vocês vai indicar um aluno que vocês acham que seja interessante para ser candidato para representar a nossa sala de aula, certo? Rosana, você indica quem para ser candidato da nossa classe? Laís. E você, Juliana? A Laís. Isso. Fabiano. Fabiano? Marliene. A Laís. Vamos lá, Laís. E você vai indicar quem para ser seu candidato? O Anilson. Agora, nem sempre as coisas são assim. Pode acontecer também de os próprios alunos se lançarem candidatos, ou ainda haver uma manifestação espontânea da sala, indicando aqueles 2 ou 3 alunos que já exercem alguma liderança sobre os demais. O importante é que a sala participe, que se envolva ativamente durante todo o processo. Muito bem, gente, nós já terminamos a nossa votação e escolhemos os candidatos. A maioria ficou com a Laís e o Anilson. Uma salva de palmas para o Anilson e para a Laís. Professora, nós já podemos votar? Não, calma, para que tanta pressa? Os candidatos precisam elaborar suas plataformas e divulgar suas ideias. Mas, professor, o que é uma plataforma? Bom, uma plataforma é o quê? A apresentação do que o candidato vai fazer se ele for eleito. Mas, professora, como é que nós vamos fazer essa plataforma? Vamos aqui no quadro que eu vou mostrar a vocês. Para ajudar os candidatos a elaborarem suas plataformas, a professora criou uma pauta. Ao responder às perguntas da pauta, os alunos vão fazer uma espécie de diagnóstico, um levantamento das condições da escola, localizando seus problemas, definindo algumas mudanças e propondo novas ideias. Os problemas que vocês vão citar, o que fazer com relação ao problema e, por último, as ideias novas. Problemas. O que vocês acham? Falta de brinquedo. Os alunos estão levando a sério a campanha. Tanto que a candidata Laís já está com a sua plataforma quase pronta. O que vocês acham de um grupo de teatro? Muito importante. Legal. Vamos começar? A disputa não está fácil.
O candidato Anilson também está trabalhando para valer na elaboração de sua plataforma política. Agora tem um problema. É a quadra de esporte. Tá sério. E a merenda também. Sim. E vamos colocar no nosso plano. Mas fazer a plataforma não é tudo num processo eleitoral. Afinal, não basta ter ideias, é preciso divulgá-las. É para isso que servem as campanhas. Só que também não basta chegar e ler a plataforma. O candidato precisa desenvolver um discurso, uma fala especial que toque as pessoas, que faça com que elas se reconheçam ali. Mas como será que a gente pode elaborar esse discurso? Um bom orador, um bom comunicador, ele deve o quê? Ele deve se expressar bem e falar de maneira simples e clara. Mantendo o quê? Mantendo gestos naturais, erguendo sempre a cabeça. Isso vai o quê? Isso vai demonstrar segurança. Gente, é muito importante não falar gírias. E também, gente, é muito importante você acreditar naquilo que você está falando, naquilo que a gente acredita. E principalmente, você conhecer os assuntos que serão abordados. É claro que existe uma série de outros detalhes que compõem uma fala planejada. Só que se a gente for abordar todos eles aqui, essa eleição não vai sair nunca. Mas não se preocupe, se você quiser saber algo mais sobre este assunto, é só consultar o Guia de Estudos de Códigos e Linguagem da Unidade 7, que também fala deste assunto. Olha o cartaz que nós fizemos. Olha, muito bom. Vocês pegaram bem a ideia, né? Fizeram com letras grandes, né? Frases curtas, bem objetivas. Ótimo para divulgação. Muito bem. Então, professora, meu cartaz está errado? Olha o que eu escrevi. Não, deixa eu dar uma olhadinha. Não quer dizer que ele esteja errado. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha aqui que eu trouxe para você dar uma olhadinha. Qual das duas páginas que você vai olhar primeiro? Isso, muito bem. Agora, e essa daqui? Qual das duas páginas que você vai ler primeiro? Isso, então você percebeu por que a gente olha primeiro para um cartaz que tem desenhos e letras legíveis? Você pegou bem a ideia. Pelo visto, os alunos entenderam de verdade os conceitos básicos da comunicação publicitária. E a prova está bem aqui. Estes cartazes dizem tudo. São simples, diretos, atraentes e não deixam dúvidas a respeito das mensagens que pretendem passar. Agora, você viu como a professora explicou com um exemplo concreto por que é que um bom cartaz não pode ter muito texto? Sem censurar a aluna que encheu seu cartaz com palavras minúsculas, ela conseguiu fazer com que a própria aluna percebesse que o seu cartaz estava confuso. Ponto para a professora. Nossa quadra vai ser grande e larga, pra ficar muito tempo pra gente brincar agora. Agora eu vou pedir mais uma coisa, eu quero que vocês votem em mim. Eu peço que vocês votem em mim, porque vocês vão ter o grupo de teatro e a classe e o parquinho, isso eu garanto. Seguindo regras pré-estabelecidas, os dois candidatos finalmente foram debater e defender as suas propostas, praticando mais uma lição de cidadania e democracia. Agora que os dois candidatos já terminaram de falar, a classe pode fazer perguntas. Quem quer fazer perguntas? Laís, eu vou perguntar, o teatro é só para menino ou para menino também? Para menino e para menino, tanto faz, porque a gente vai fazer muitos personagens. Sempre o menino vai ter que precisar de menino para fazer papel. Anilson, se tu ganhar, tu vai me dar merenda? Coca-Cola? Eu não vou prometer que vai ter bolo e refrigerante não, porque eu não sei, mas garanto que vai ter sanduíche e macarronada. Como está dando para perceber, essa atividade não se resume em abordar conceitos políticos como cidadania, democracia e participação. Ela também exige dos alunos um esforço de comunicação. Todos vão participar, todos.
Afinal, se expressar em público, dar ideias e emitir opiniões requer um planejamento da fala, uma elaboração das ideias, que você, como professor, sabe muito bem o que significa. Apesar de muitos alunos não gostarem de falar em público, isso é uma coisa que esses futuros cidadãos terão de desempenhar muitas vezes durante as suas vidas. Portanto, quanto mais treinarem, melhor se sairão. Eles ainda não sabem, mas depois de vivenciarem essa experiência, certamente terão expandido sua capacidade de comunicação. Eu tô na dúvida de quem eu vou votar. Eu voto na Laís porque ela é a líder, eu boto fé nela. Eu voto no Anilson porque ele é muito inteligente. Eu vou votar no Anilson porque vai ter o campo de futebol, né, e a quadra de esporte. Eu vou votar na Laís porque meu sonho é ser atriz. Eu acho que eu tô querendo votar em mim, mas eu tô em dúvida. Mas eu acho que eu vou votar na Laís. À primeira vista, muita gente pode pensar que essa atividade deixa muitos alunos de fora, já que apenas 2 estão concorrendo. Só que as coisas não são bem assim. Porque além dos 2 candidatos, todos os outros alunos também tiveram de ajudar a elaborar plataformas, localizar problemas e encontrar soluções para a escola. Quer dizer, eles não ficaram simplesmente esperando pelas ideias e propostas dos candidatos. Ao contrário, eles tiveram uma postura atuante, participativa. Ao fazerem um diagnóstico próprio da escola, os alunos tiveram condições de checar, tiveram como comparar as propostas dos candidatos com as propostas que eles mesmos já tinham elaborado. Mas a participação dos alunos que não foram candidatos não para por aí. Muitos deles integraram o comitê eleitoral. Orientados pela professora, eles fizeram esta urna e esta cabine construídas com caixa de papelão. E também confeccionaram todas as cédulas de votação, que seguiram o mesmo modelo das cédulas oficiais do TRE. Os alunos do comitê eleitoral também ficaram responsáveis pela organização de toda a eleição. Da cabine eleitoral aos mesários, nenhum detalhe foi esquecido. A professora Virgínia se preocupou em reproduzir, nos mínimos detalhes, tudo que envolve uma eleição de verdade. Professora, a votação encerrada, todos já votaram. Ok, gente. Agora falta só mais um passo. A contagem dos votos, a apuração. O voto é do Anilson. O voto é da Laís. O voto é do Anilson. 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 O voto é da Laís. O voto é do Anilson. O voto é do Anilson. O voto é da Laís. O voto é do Anilson. Bom, gente, chegamos ao final da nossa votação. Nós tivemos 10 votos para a Laís e 20 votos para o Anilson. Ganhou a nossa votação o Anilson. Eu queria falar uma coisa. Eu queria pedir um obrigado por vocês que votaram em mim. Eu queria pedir os parabéns para o Anilson, que ele trabalhou e conseguiu. O Anilson é o nosso novo representante oficial da sala, não é isso? Mas não foi só o Anilson que ganhou com isso, né? Com essa eleição, todos nós saímos ganhando, não é isso? E principalmente com a postura de cidadania que a Laís nos mostrou. Ela teve a postura de se levantar e de cumprimentar o Anilson. Beijou, abraçou, ficou até emocionada, não é isso? E também ela mostrou o quê? Ela mostrou o espírito democrático, cumprimentando
o vencedor. Então, uma salva de palmas para todos nós, que todos nós saímos ganhando. Eu não sei se você reparou, mas a professora Virgínia teve uma postura agora que eu não posso deixar de comentar. Você viu a maneira como ela elogiou o candidato perdedor? O cuidado que ela teve em lidar com essa situação? Bom, eu não sei o que você achou, mas para mim esse é um detalhe que vale a pena ver de novo. Com essa eleição, todos nós saímos ganhando, né? E principalmente com a postura de cidadania que a Laís nos mostrou. Ela teve a postura de se levantar e de cumprimentar o Anilson. Beijou, abraçou, ficou até emocionada, não é isso? E também ela mostrou o quê? Ela mostrou o espírito democrático, cumprimentando o vencedor. Depois dessa, até eu ficaria com a bola cheia, porque a professora tirou o peso na questão de ganhar ou perder e acentuou o aspecto participativo da eleição. Porque no jogo democrático, o que importa não é ganhar ou perder. O importante é participar, vivenciar, decidir. Mas você não está pensando que essa atividade para por aqui, não é? Nada disso. Uma eleição é uma atividade tão abrangente que até conteúdos de matemática a gente pode explorar. E aí? Vamos olhar essa eleição por outro ângulo? Partindo do resultado da eleição, a professora pediu que os alunos calculassem qual foi a fração de votos de cada candidato. E aproveitou a operação para mostrar aos alunos a relação entre as frações e números inteiros. Na primeira etapa da atividade, a professora pediu aos seus alunos que indicassem candidatos para concorrerem às eleições. Na segunda etapa, os alunos aprenderam como elaborar plataformas políticas e produzir cartazes publicitários. Em seguida, os candidatos debateram suas ideias diante da sala. Na última etapa da atividade, os alunos votaram e elegeram o seu representante. Merenda escolar. Como você deve se lembrar, esse foi um dos pontos levantados pelos alunos nas suas plataformas políticas. Geralmente, para as crianças, comida tem mais a ver com prazer e com sabor do que com nutrição. De um modo geral, elas estão pouco ou nada preocupadas com refeições equilibradas ou com as quantidades de proteínas e carboidratos que ingerem. Mas e se elas descobrirem? Se elas conhecerem o que comem, será que isso não pode mudar? É o que veremos agora numa atividade que tem como ponto de partida a discussão em torno da merenda escolar. Quando decidiu analisar e discutir com seus alunos a qualidade da merenda, a professora não teve dúvidas. Procurou a merendeira e discutiu o tipo de comida que as crianças vinham comendo. É um alimento riquíssimo, né? Nas proteínas que tem o feijão. Na sequência, a professora analisou os cardápios e listou os componentes nutricionais de cada prato, utilizando para isso a tabela com a composição básica de alguns alimentos que você encontra na unidade 7 do Guia de Estudos de Vida e Natureza. Durante a nossa campanha eleitoral, eu percebi que vocês falaram de vários assuntos, não é verdade? É.
Mas também vocês falaram muito da parte da merenda, né? O que vocês acham que poderia mudar na nossa merenda? Eu queria que tivesse pudim, pizza. Pizza! Torta, salada. E você, Murilo? Refrigerante. Refrigerante! Observe como a professora envolve seus alunos com a questão da merenda e deixa eles à vontade para falarem tudo o que pensam. Tudo isso que vocês falaram é verdade, né? Que a gente gosta de comer comidas gostosas, né? Mas antes que a gente queira mudar a nossa merenda, a gente poderia analisá-la antes, não é isso? Porque como nós estudamos em ciências, que a principal função dos alimentos é o quê? É formar as estruturas das células e suprir as nossas necessidades calóricas, né? Será que o nosso cardápio está conseguindo fazer isso? Agora eu vou distribuir para vocês umas tabelas, que aí vocês vão perceber melhor o que eu estou falando. Como você está vendo, a ideia da professora é fazer com que os alunos analisem e descubram a qualidade da comida que comem. Carboidrato. Isso, carboidrato. Tem carboidrato no ovo? Não. Isso, muito bem. Só proteínas e gorduras, né? Como vocês podem perceber, a merenda que a gente come supre nossas necessidades calóricas, não é isso? Ou seja, do ponto de vista nutricional, a nossa merenda está excelente. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dar uma mudadinha, não é verdade? Eu andei conversando com a merendeira e sugeri a ela que a gente fizesse um bolo de chocolate. Ok, pessoal, eu trouxe para vocês a receita do bolo de chocolate. Só que tem um problema. Essa receita só dá para 10 pessoas, certo? E nós somos em 30. Como é que a gente vai fazer para a gente resolver esse problema? Aumentar mais aumentar mais a receita. É pegar duas torres e botar o mesmo ingrediente. É só multiplicar 3 vezes os ingredientes. Vamos lá agora, todo mundo com um caderninho. Para resolver esse problema, os próprios alunos concluíram que a solução seria triplicar a receita. Assim, eles poderiam saber quanto de cada ingrediente deveria ser usado para fazer o super bolo que desse para 30 pessoas. Ao triplicarem a receita, a professora e os seus alunos exercitaram a multiplicação de frações, reforçando ainda mais os conteúdos de matemática da unidade 7. Incrível, não é? E pensar que tudo isso começou com a eleição de representante de classe e foi parar na discussão da merenda. E por falar em merenda, que tal a gente rever essa atividade passo a passo? Faça uma avaliação da merenda escolar e analise o cardápio. Depois, peça para os seus alunos analisarem o cardápio e discuta o valor nutricional dos alimentos com eles. E para terminar a atividade, peça aos seus alunos para triplicarem uma receita de bolo, trabalhando assim com multiplicação de frações. Então, professor, que tal essa experiência de democracia na escola? Você viu como uma eleição de representante de classe pode se transformar numa atividade extremamente rica e importante também. Trabalho
O processo democrático e o exercício da cidadania são fundamentais para que todos tenham acesso aos direitos sociais, como a educação, por exemplo. E na sala de aula, podemos ensinar aos nossos futuros cidadãos como praticar a democracia. Hoje a gente praticou a democracia através de uma eleição. Mas nós sabemos que democracia e cidadania não se resumem apenas ao voto. É muito mais do que isso. Democracia tem a ver com participação, com atuação. Por isso, professor, não restringe o seu trabalho somente à sala de aula, não é, Virginia? Isso, a nossa atuação deve ser firme, tanto na nossa escola como em toda a rede escolar. Assim a gente exerce a nossa cidadania. Vamos ajudar a formar futuros cidadãos. Bom, nós já fizemos a nossa parte, agora eu passo a bola para vocês. Tchau!